Opa, fiel, trago informações sobre os bastidores de Lázaro no Corinthians, né? Questões internas aí que foram colocadas, que influenciaram na demissão dele e que realmente atrapalharam a progressão do Corinthians aí no ano, né? Sabemos que a temporada começa para o Corinthians praticamente agora, né? Porque já desperdiçamos aí metade do ano praticamente. Fomos eliminados do Paulista, nos complicamos na Libertadores e agora temos aí um placar para reverter na Copa do Brasil. Então, é dito que com Lázaro não havia cobrança. Então, galera, nós sabemos que em todas as áreas tem que se separar as coisas. Se eu sou seu amigo, porém, no trabalho eu sou seu superior, não é só porque você é meu amigo que eu não vou te cobrar. Que eu não vou te cobrar performance no que você faz para a empresa, né, que seria o Corinthians. E acontece que isso acontecia no Corinthians. Quando é dito clube da amizade, é por isso. Porque o Lázaro, ele não cobrava os jogadores. É dito que não houve cobrança nenhuma. Não houve cobrança nenhuma. Tanto para a derrota para o Ituano, quanto para a derrota para o Remo, que foram as duas porradas aí absurdas que o Corinthians tomou, né, junto ao Lázaro. E outra, ele não cobrou o time contra o Remo, sendo que o Remo é um time de Série C. É um time de Série C do país. Então é realmente assim um absurdo, não é postura de técnico isso daí. Para tudo tem que se haver cobrança, gente. Por exemplo, se você está num trabalho, você está num emprego, e vamos supor que você cometeu um pequeno deslize no emprego, e você não é cobrado por isso, você pode cometer outra vez, você vê que não é cobrado, que se torna um hábito. Não porque você é mau caráter, muitas vezes, não porque você não honra, nem tanto por isso, mas porque isso é natural do ser humano. O ser humano, geralmente, quando ele não vê uma obrigação dele ir firme em tal coisa, ele acaba desleixando um pouco. E no Corinthians isso estava acontecendo. O técnico não cobrava os jogadores. Outra coisa que pegou muito em relação ao Lázaro foi a mudança tática dele de última hora, do nada, assim, sem explicação, né? Porque ele ficou o Paulista praticamente todo jogando no 4-4-2. Meu cachorro latiu aqui, tomei até um susto. Jogando no 4-4-2. E do nada ele resolveu mudar para um 4-3-3. Né? Essa mudança ocorreu principalmente aí contra o Cruzeiro, ou foi contra o Remo, eu não sei especificar da forma correta, mas houve essa mudança e o próprio Roger Guedes disse após o jogo contra o Argentino Júnior que o clube perdeu a essência, que o time perdeu a essência da forma de jogar que vinha jogando, ou seja, foi como se o Lázaro tivesse desconstruído tudo que ele tinha treinado, tudo que ele tinha construído em relação ao time, em relação ao encaixe do time, do início do ano até aqui. Né? Então, foram algumas coisas que aconteceram que realmente a própria diretoria começou a ficar em dúvida em relação ao trabalho dele. Né? A diretoria que, nossa, tem todo o respaldo, é um cara merecedor, é um cara que está preparado. Gente, preparado como? O cara não tinha repertório nenhum. Ó, a zaga do Argentino Júnior, eu tenho quase certeza dessa informação. Não vou dizer absoluta, porque eu vi assim de forma rápida. Mas a zaga do Argentino Júnior não tem 1,80 m de altura. O Corinthians teve uma quantidade absurda de escanteio e bola parada contra o Argentino Júnior. E não ganhou uma disputa de cabeça. Claro que isso cabe aos jogadores, cabe, mas também é posicionamento, é treino, tem a ver com treino também. É só você olhar nosso rival, que todo jogo faz um gol de bola parada. Isso é muito importante para o jogo, isso é muito importante para o futebol. O gol de bola parada. Muitas vezes você não tá indo na bola ali, como já aconteceu várias vezes com o nosso rival nessa temporada, mas aí numa bola aérea, vai lá e caixa. Por quê? Porque treina, tem treinador. E o Corinthians tem várias bolas paradas aí em um jogo contra o Argentino Júnior, com jogadores mais baixos, e não conseguiu ganhar uma bola aérea, né? É realmente assim um absurdo.
Outra coisa que aconteceu também foi em relação à falta de agressividade dos jogadores. Outra coisa que influenciou na queda do Lázaro, na parte interna, tá, gente? Isso daí eu tô falando coisas que internamente foram repercutidas, né? Repercutidas aí em relação ao Lázaro. Que contra o Argentino Júnior, por exemplo, até o próprio Zé Maria falou disso, galera. Deu uma entrevista pro meu timão aí, né, no podcast, e ele próprio falou disso. Foi o seguinte, que contra o Argentino Júnior faltou chegada, faltou jogadores irem firmes. Isso daí é típico de time que não tem cobrança. É típico de time que o cara não chega no vestiário, no intervalo e fala, ó, ei, vamos jogar, porra. Desculpa o palavrão, mas chega e fala um palavrão. Chega e fala, vai jogador, faz isso. Acorda, entendeu? Isso muitas vezes é necessário. Eu jogo bola, eu joguei bola por muito tempo. E sempre quando eu tava jogando bola, saem os xingamentos e aí, bora, você tem que cobrar os seus companheiros. E um técnico mais ainda, né? Já que ele não tá lá dentro jogando, tem que estar pelo menos cobrando. E isso no futebol é algo normal, grito, né? Aquela adrenalina. Então, e o Lázaro não tinha isso, como que um técnico não vai ter isso? Você pode ver que ele só ficava ali na beira do gramado assim, a boquinha aberta assim, olhando assim, assustado. Só ficava assim o jogo todo. Mano, mas eu ficava muito puto. Quando a câmera fechava nele, ele tava assim. Aí de vez em quando viu os seis patetas lá, ele e os dois auxiliares lá, e ficava três e não sei o que lá, e fazia assim na. Pô, velho, aquilo ali me deixava puto. Enfim. E também a omissão dos auxiliares dele. Se o Lázaro, que já não é lá essas coisas, mas queira ou não, um cara que tá dentro do Corinthians há anos, não tinha moral para cobrar os jogadores, quem dirá os auxiliares? É isso do clima bom que eu falo, gente. Que muita gente acha que é zoação, acha que isso e aquilo. Os próprios jogadores acham que estão pegando no pé, mas não é. O clima bom que todo mundo fala é esse clima de amizade, tudo é cordialidade. Futebol não é assim. Futebol é um esporte de enervação. É um esporte onde se requer sangue quente. Onde se requer cobrança, grito, né, firmeza. E o Lázaro é tudo na camaradagem. O próprio Zé Maria falou isso. Que o Lázaro levou as coisas para um lado da camaradagem. Né? O próprio pai do Lázaro falou isso. Que faltou para ele cobrança, que ele não cobrava. Ô, gente, isso daí é uma coisa que o pai do cara falou. E isso daí só enfatiza a incompetência da nossa diretoria. Porque ela tá lá no dia a dia. O seu Alessandro foi capitão do Corinthians por anos. Ele sabe como funciona. Dava para ele perceber que não ia dar certo isso daí. Tava na cara que não ia dar certo. E ele sabe como funciona. E mesmo assim, ele próprio, junto com o Duílio, tomou a decisão de manter de colocar o Lázaro, né, inicialmente, e de manter após a porrada contra o Ituano, após a porrada contra o Remo, contra o Cruzeiro. Né? Houve aquele futebol ridículo, ganhou. Só que quem não é cego, quem não tapa os olhos para o placar, né, viu que jogou mal. Porque assim, eu acho que não adianta nós jogarmos um jogo mal hoje, ou melhor, bem hoje, jogar bem pra caramba, bem, e não ganhar, mas eu acho que não adianta mais ainda você jogar mal um jogo e ganhar. Por quê? Porque chega no próximo, na sequência da temporada, você vai tomar porrada. Porque no futebol tem sorte, futebol tem o dia favorável, tem um dia que as coisas dão certo, outros dias não dão, tem isso também. Mas futebol tem principalmente competência. Então se o time não tá sendo competente, nos próximos jogos ele não vai se dar bem. Então contra o Cruzeiro, a vitória mascarou as coisas, porém ficou claro que não ia dar certo, né? Aí informações sobre os bastidores do Lázaro no Corinthians, né? São coisas que estavam acontecendo e dava para ver que não ia dar certo. Qualquer pessoa em mente sã dava para ver que não ia dar certo. Nós torcedores que estamos aqui fora, que não estamos lá dentro, já percebemos. Quem dirá quem estava lá dentro, né? Ou seja, só enfatiza o quanto nossa diretoria foi incompetente. Então deixe aqui nos comentários o que você acha sobre esses bastidores do Lázaro no Corinthians. E se inscreva no canal para que cada vez mais eu possa trazer informações sobre o Corinthians
de forma mais detalhada e melhor para que você entenda cada vez mais. Vai, Corinthians!